Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de toda segunda-feira, Revolução do Movimento, onde a gente fala sobre aspectos importantes sobre a nossa antropologia biológica, ou seja, a evolução do corpo humano, a que nós estamos adaptados, a que nós não estamos adaptados, como resolver problemas relacionados ao estilo de vida moderno, dores, doenças crônicas e como aumentar a nossa efetividade com o movimento do contexto geral, beleza? Hoje eu trouxe aqui para vocês o teorema do envelope de função, do Dr. Scott Dye, que é bem famoso esse teorema. Ele é muito importante porque ele ajuda a gente a entender e responder certas perguntas que são muito frequentes no meio do treinamento, como essa atividade física é lesiva, esse exercício ele é perigoso, existe de fato um exercício que todo mundo deveria evitar? Existe de fato uma atividade física lesiva? Será que existe isso mesmo? Então aqui ó, a gente tem esse gráfico e a gente pode olhar essas duas linhas. Essa primeira linha é sobre a carga, é a sobrecarga, e essa linha de baixo é a frequência, certo? E aí o que são os pontos que a gente entender? Primeiro vamos entender o que é envelope. Eu quero que você imagine um envelope de carta mesmo, e ali está o seu controle sobre determinada carga e frequência. Então dentro desse envelope está o que você está adaptado. É o quanto você está treinado para receber determinada carga, determinada frequência, certo? Esse é o seu envelope de função. Aqui, se a gente olhar nesse gráfico aqui, ó, essa zona, quando a gente dá um estímulo abaixo do envelope de função, ou seja, eu não gero adaptações interessantes para aumentar o seu condicionamento físico, para aumentar aspectos que a gente busca com a atividade física. Aqui nessa linha, é exatamente a linha que está o seu envelope de função, que seria que a gente pode entender como zona de treinamento ideal, que vai gerar adaptações, mas você não está correndo risco de sobrecarga nenhuma. Essa linha aqui ó, é a zona acima, é um overload do seu envelope de função. Então o que a gente tem que entender aqui? A moral da história é que não existe uma atividade física lesiva. Existe um estímulo muito a mais do que diz o seu envelope de função. Então eu vou dar um exemplo. Vamos pegar você que quer começar a correr, certo? Ah, eu quero começar a correr, eu não corro nada. Aí você vai e começa a treinar 1 km, 2 km, aí você começa a correr 5 km, beleza? Aí você corre 5 km na sexta-feira. Beleza, aí não correu no sábado, não correu no domingo, chega na segunda-feira, você fala, acho que eu vou dobrar para 10. Então, o que está dentro do seu controle aqui, da sua zona de envelope de função, é até os 5 km, mais ou menos, certo? Isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Quando você corre 10, você dá um estímulo que te coloca muito além da sua zona de envelope de função. E essa sobrecarga excessiva pode sim te trazer prejuízos. Então, qual que é o mito que a gente rebate aqui? O estresse não é uma coisa ruim. O estresse é uma coisa boa que vai gerar adaptação. Beleza? O que é ruim é um estresse acima da sua capacidade de controlar aquele estresse. Beleza? Mas olhando para tudo isso aqui, o que mais a gente pode aprender com esse teorema? O que mais a gente pode levar para a nossa vida, não só para o treino, mas para a nossa vida em cima desse teorema? É o que eu vou falar no vídeo completo aqui no meu canal do YouTube Dread Coach. Corre lá. Beleza? Então se a gente analisar, galera, esse teorema, ele diz muito sobre estresse, sobre o que a gente pode aprender ou não com o estresse, quando o estresse é positivo e quando o estresse é negativo. E a gente pode levar aqui para algumas áreas da nossa física. Aqui a gente está levando para a área física, certo? Para a nossa vida. A gente pode levar para a área psicológica e a gente pode levar para a área espiritual, que é visão de mundo. Então, na área física, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o estresse não é uma coisa negativa, embora instintivamente a gente queira fugir do estresse. Mas o que é negativo dentro do estresse? É um estresse muito maior do que a minha capacidade de controlar ele. Mas sem estresse não tem adaptação.
Então eu preciso conseguir ajustar o estresse para dentro da minha zona de envelope de função, para dentro do que eu domino. Então, na área física, é simples a gente entender. Se eu estou acostumado a correr 5, eu vou correr 5, está dentro do meu envelope de função. Se eu tentar correr 10, eu corro o risco de me machucar, porque eu não me preparei para isso. Mas se eu correr 400 metros, eu não gero adaptação. Beleza? Na área psicológica, como que a gente olha para isso aqui? Então se eu não me estimulo a minha mente, se eu não me estimulo o tipo de pensamento, o tipo de modelo mental que eu preciso ter para atingir os objetivos, se eu dou um estímulo muito baixo, eu não gero adaptação. Então eu preciso achar a minha zona de envelope de função e trabalhar nela para eu conseguir me desenvolver psicologicamente, seja com padrão de pensamento ou seja através dos estudos. Só que se você decidir, você não lê nada, lê 35 livros em um mês, você vai gerar um estresse muito grande que está fora da sua zona de envelope de função. E aí, levando para o lado espiritual, que é a visão de mundo, hoje você enxerga o mundo de um jeito. Se você continuar com esses estímulos, da maneira com que você enxerga, se você quer mudar, é um estímulo muito baixo, que não vai te gerar adaptação. Agora, se você fizer 45 cursos diferentes no mesmo mês, se você acompanhar 65 pessoas que falam do mesmo assunto no Instagram, se você der muito estímulo com o objetivo de mudar a sua visão de mundo, você vai dar um estímulo muito maior que seu envelope de função e isso vai te congelar, que estão chamando isso de obesidade mental. Aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não sabe o que fazer com isso. E se a gente aprende é para usar isso em algum momento, certo? Então você precisa achar exatamente a sua zona de envelope de função, que é aonde é um quadrado onde você coloca essas informações, você coloca o estresse, mas é o estresse que você consegue gerenciar. Então, moral da história, em todas as áreas da sua vida você consegue incorporar e aplicar esse teorema do envelope de função, que não é fugir do estresse. Você não tem que fugir do estresse. Pelo contrário, você tem que se colocar em situações estressantes, mas você só não pode dar o passo maior que a perna e buscar uma situação que seja muito mais estressante do que você tem capacidade de lidar. É por isso que as pessoas se sobrecarregam psicologicamente, fisicamente, porque elas, às vezes, elas não se preparam para uma situação como essa que a gente está vivendo, e aí o estresse é muito maior do que ela tem a capacidade de lidar, e aí ela pifa. Então a moral da história é justamente essa: não fuja do estresse, mas treine o seu corpo, a sua mente, o seu espírito para aprender a lidar com situações estressantes e colocar ela dentro da sua zona de envelope de função. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Tamo junto, até semana que vem.